Olá, meus queridos alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, eu sou a professora Goretti e vamos trabalhar geografia novamente, geografia da Europa, dando sequência ali nos temas que a gente vinha desenvolvendo sobre população, sobre características, diversidade cultural. E a ideia hoje é ampliar um pouquinho a visão sobre isso, pensar na influência cultural da Europa em outras partes do mundo. E aí vem outros termos ali para a gente tratar, como é o caso da hegemonia, o que é isso e como a gente vai pensar tudo isso na aula de geografia hoje. Mas antes da gente começar os conteúdos propriamente ditos ali, vamos aos recadinhos que são importantes para vocês. Caderno, lápis, caneta na mão aí para começar a aula, sempre tem que ter o material, isso é importante, vocês vão acompanhando, vão registrando, até dúvidas depois que vocês tenham com base no que vocês foram anotando durante a aula, por isso é importante estar com o material na mão. Outra coisa muito importante, registrem a presença de vocês no aplicativo. Entrem lá no Classroom e coloquem a presença de vocês. Isso é como se vocês estivessem respondendo a chamada, então é a frequência de vocês lá, tá? Então não deixem de fazer. Realizem também os exercícios do aplicativo no Classroom, tá? Façam lá os exercícios. É importante para o professor acompanhar o rendimento de vocês. Tá entendendo? Conseguiu resolver? Encaminha esse material, depois entrega o exercício bonitinho lá e aí o professor acompanha o teu aprendizado. Caso tenha dificuldade, não consigo acessar, não encontrei ali o exercício, qualquer dificuldade que vocês tenham ou não tenham possibilidade de acessar o aplicativo, entre em contato com a escola para pegar o material impresso e realizar as atividades daí, encaminhar depois a atividade realizada para o professor também acompanhar o teu rendimento. Então, são as várias maneiras ali que vocês têm que fazer para que, de fato, a gente veja o tanto que vocês estão aprendendo e consiga ir tirando as dúvidas e acompanhando vocês, certo? Dito isso, que é bem importante, vamos lá ao objetivo da nossa aula. Então, hoje a gente vai entender como os povos europeus espalharam a sua cultura pelo mundo. Como que aconteceu essa disseminação cultural europeia pelo mundo? Claro que, já digo de antemão para vocês, esse não é um processo que aconteceu só ele isoladamente, só a questão cultural. Existem outros fatores que nós trabalhamos que fazem parte desse conjunto, né? Se eu penso em como se espalhou a cultura europeia pelo mundo, eu vou considerar aspectos econômicos, aspectos comerciais, que vêm junto com essa ideia ali de disseminação também da cultura europeia, ok? E aí, começando lá, primeira coisa, eu vou falar da hegemonia, né, da influência europeia em outras partes do mundo, dessa dominação. Então, o que é hegemonia? É a supremacia de um povo sobre outros povos, ou seja, a superioridade que um país tem sobre os demais, tornando-se assim um Estado soberano. Ele supera, ele está acima dos outros, ele domina os outros. Então, quando a gente usa a palavra hegemonia em geografia, ela vem com essa ideia de dominação, né? De determinado espaço geográfico que domina outro espaço geográfico pelas diferenças que existem ali entre esses dois espaços, né? O Estado que detém hegemonia, portanto, influencia nas mais diversas áreas. Então, nós vamos ter ali na área econômica, cultural, no poder militar, como armas, aviões, munição. Todos esses aqui são setores de influência de alguns países sobre outros. E aí a gente usa esse termo hegemonia. No nosso caso aqui, a gente fala de mais países que exerceram essa hegemonia no mundo inteiro. Por isso que a gente diz que é o continente europeu. A hegemonia europeia e a influência que ela exerceu ali sobre outros lugares do mundo, né? Também sobre os termos políticos e geopolíticos, aquelas relações internacionais, as relações entre países, que é aquele olhar geopolítico que a gente viu lá no primeiro trimestre,
também estão relacionadas aqui com essa ideia de hegemonia, certo? Continuando aí a pensar, mais voltado daí para essa disseminação da cultura. Então, a hegemonia cultural é um conceito que indica uma preponderância de uma cultura em relação às outras. Essa dominação de uma cultura, uma sobrepõe a outra, né? Não significa que a cultura é superior às outras. Ela se sobrepor não é superioridade, mas é capacidade ou possibilidades de dominação, certo? Todas as culturas são ricas, se a gente fizer uma análise. Todas têm as suas particularidades, né, que enriquecem de forma diferente uma da outra. Mas a gente teve ao longo da história ali, dos processos históricos, essa dominação de algumas culturas sobre outras. Daí a gente usa essa ideia ali da hegemonia cultural, né? É o exemplo aqui mais recente da cultura americana que influenciou a forma de viver da cultura ocidental, que a gente chama. Quando você vai falar o Ocidente, o modo de viver do Ocidente, a gente está fazendo referências ali à cultura americana. Hoje, né? Hoje os Estados Unidos têm essa hegemonia, essa dominação. Antes eram os países da Europa. E aí é isso que nós vamos ver agora ao longo da nossa aula. Então, ali entre os séculos 19 e 20, quem detinha a hegemonia sobre outros continentes? A Europa. Então, eram países do continente europeu que dominavam outras partes do mundo. E aí, entre os motivos, né, as razões, os porquês dessa dominação, a posse das colônias, eles tomavam posse de diferentes áreas do planeta que eram as colônias, formando lá todo aquele movimento, né, que vocês estudam principalmente em história, de colonialismo e neocolonialismo, né? Tem a ver com essa questão aqui da posse das colônias, de ter terras em outras partes do mundo e explorar os recursos, por exemplo, dessas terras. Influência econômica, tecnológica, científica e cultural. Então, quando eu falo nessa dominação, nessa hegemonia europeia, é em todos esses setores. Não é em um único. Então, eu nunca vou trabalhar a hegemonia só sob a ótica cultural ou sob a ótica econômica, porque eles estão juntos, né? E aí, por isso, a gente faz essa análise como um todo. E para ampliar os domínios, o que a Europa fez, né? Explorou os recursos naturais, as riquezas naturais de outros continentes. Se ela dominava outros continentes neste período, uma das intenções de posse das colônias, como a gente colocou lá, era justamente para explorar os recursos naturais, que eram encaminhados para a Europa, né? E aí utilizados, transformados e comercializados e compondo esse conjunto do desenvolvimento europeu, né? Exemplo de áreas de exploração, a África ali, principalmente com a expansão do capitalismo comercial, a gente tem o avanço na exploração dos outros continentes, da América e da África, de forma muito significativa, também da Ásia em algumas partes, né? Principal movimento de manutenção da hegemonia da Europa foi econômico. Então, o que fez, o que desencadeou essa hegemonia, o que solidificou, o que consolidou, na verdade, foi a Revolução Industrial. Porque ela inicia na Europa, então eles são os exemplos do desenvolvimento, os pioneiros desse desenvolvimento, dessa Revolução Industrial. E aí eles precisam buscar matéria-prima para poder transformar nas suas indústrias e novos mercados ali para poder comercializar os produtos e desenvolver toda essa relação comercial. E aí, se detinham ali a tecnologia daquele momento, claro que dominando a parte econômica, também dominariam ali os outros setores. Aí eu trouxe um mapa para a gente pensar um pouquinho nessa dominação europeia ali pelo mundo, né? Então, nós temos a divisão do mundo em territórios dos ingleses, franceses, holandeses, entre outros povos ali que dominaram diferentes áreas do mundo. Vamos pegar ali o exemplo dos ingleses, né? Então, todas essas partes que nós temos aqui em tons alaranjados foram áreas de colônias inglesas, de dominação inglesa, né? A Inglaterra foi um dos países que possuiu a maior quantidade de colônias espalhadas pelo mundo,
e de países que dependiam também dela, que às vezes não eram diretamente colônias, mas que dependiam economicamente da Inglaterra, né, que deviam lá reverências, né, e favores à coroa inglesa. Então, nós temos ali essas características, né? Outros exemplos ali, alemães, os espanhóis, que tem algumas partes ali em verde, daí toda a porção da América também. Aqui, no caso, já está destacada os Estados Unidos, a área dos Estados Unidos, porque a gente já tem esse olhar de dominação norte-americana sobre o mundo, né? Dessa hegemonia norte-americana hoje. Por isso que o mapa já traz ali a informação para nós. E aí, pensando nessa ideia de dominação e exploração, existiu algo assim em relação à África que foi extremamente importante, que foi a divisão da África em partes, né? E cada uma dessas partes designada para algum dos países da Europa explorar os recursos, desenvolver alguma atividade de exploração aqui e enviar os recursos para o continente europeu. Essa ideia de dominação. Claro que não aconteceu só na África, mas foi bastante significativo. Até mesmo a forma como se deu esse processo de dominação do continente, de exploração do continente africano, né? Então, nós vamos ter ali partes da Alemanha, da França, que são essas que estão em amarelo aqui, da Inglaterra, que são essas partes em verde. E aí, se a gente for analisar a questão cultural desses países hoje, nós vamos ter referências culturais aqui que remetem aos países que exerceram essa dominação sobre essas áreas do continente africano. E que foi partilhado sem considerar as características do próprio continente, de grupos étnicos diferentes que existiam ali, de regiões que já existiam da própria organização do espaço geográfico da África. Isso não foi considerado quando os europeus fizeram a partilha, dividiram entre eles, né, as porções do continente africano para exploração. E aí, entendendo as relações geopolíticas e a dominação europeia, então vamos pensar um pouquinho ali. Inglaterra assume um destaque enorme em relação a isso, não possui só os domínios britânicos, né, que são países autônomos, aquilo que a gente já falou, mas dependentes da coroa britânica, né, como administra muitas regiões do globo. Então, quando eu penso nessa dominação, a Inglaterra foi um dos países europeus que exerceu mais essa característica. Além disso, estabelece relações com países que são independentes, mas que economicamente dependem da Inglaterra. Então, vejam o papel dessa ideia de dominação. Ela nunca vai ser primeiro cultural. Primeiro ela vai ser econômica e depois se estende para os outros setores, né? E aí, no século XX ali, né, nós vamos ter a Alemanha que se mostrou interessada em substituir a Inglaterra nessa disputa de poder, nessa dominação pelo mundo ali. E aí nós vamos ter ali algumas regiões da Ásia, da África e da América Latina, que são regiões que as potências europeias disputavam entre si com muita força, né? Brigavam entre si para ter essas áreas ali. A este movimento de expansão e dominação deu-se o nome de imperialismo colonial. Então, a ideia de países da Europa dominando outras partes do mundo e disputando entre si isso, foi o período ali conhecido como imperialismo. E aí nós temos ali ambições expansionistas de outros países que não são aqueles que primeiro disputavam essas áreas. Perguntinha lá para dar uma respirada, né? Entre os motivos da dominação europeia no mundo, podemos afirmar que buscavam o quê? O que era o interesse dos europeus e aí toda essa questão da dominação? Respondam lá e a gente já volta com a correção.
Voltamos então ali com o exercício, né? Sobre essa ideia inicial que nós trabalhamos da dominação. Claro que era uma parte um pouquinho mais densa ali de conteúdo, mas é justamente para que vocês vão acompanhando comigo essa construção ali e aí desenvolve cada vez mais o olhar geopolítico da coisa, né? Entre os motivos da dominação europeia que nós deixamos ali para vocês pensarem, o que nós podemos elencar ali como motivo? Posse das colônias era uma das características, influência econômica, tecnológica, científica e cultural. Então, não há influência somente em um setor. Quando há essa relação entre países que dominam, que são dominados, ou por determinadas características que dominam, são dominados. Sempre nós vamos ter um conjunto de coisas ali, certo? E aí, quando eu penso um pouquinho na questão da dominação cultural, especificamente dentro de todo aquele contexto ali que a gente trabalhou, é uma nação sobre a outra leva à modificação dos modos de vida, dos hábitos, costumes e valores. Então, pensando nessa ideia, né, de os modos de vida daquele lugar que é influenciado econômica e culturalmente vão se modificar por essa influência. Às vezes o que era original daquele lugar fica em segundo plano e o que veio de fora, que foi imposto muitas vezes, é parte agora integrante daquele modo de vida, né? E aí, dois elementos importantíssimos para essa ideia de dominação cultural são a religião e a língua, o idioma, né? Hoje, por exemplo, falar inglês, o saber o inglês é extremamente importante, né? Já há algum tempo, porque faz parte dessa ideia de que a língua é um dos fatores de dominação. Então, se os países que dominam falam determinado idioma, isso vai fazer parte da influência que eles vão exercer sobre outras áreas do mundo. A dominação cultural reduz as culturas originais dos territórios, sobrepondo as culturas dos países dominantes que a gente já tinha falado. Aí eu trouxe aqui um mapa do Império Britânico para dar uma ideia. Que áreas foram parte do Império Britânico lá nos processos históricos, né? E aí depois uma outra sobre a questão de onde o inglês é a língua oficial. Há algumas coincidências, que não são coincidências, mas que refletem justamente essa influência cultural, que começa pelo idioma, né? Pela imposição, muitas vezes, do idioma. Então, voltando lá, o que nós vamos ter? Por exemplo, aqui nesta parte de dominação, né, britânica, depois nós vamos ter lá onde é falado o inglês por influência dessas características de dominação cultural inglesas, né? O continente europeu é tido como o principal influenciador da cultura do Ocidente. Então, isso é uma característica bem importante, até mesmo para os nossos hábitos, nossos modos de viver, e a gente já vai ver isso um pouquinho ali na frente, né? Nas Américas, essa influência aconteceu principalmente, né, nas áreas colonizadas ali, os colonizadores chegam e na bagagem eles trazem a ideia da exploração econômica, do povoamento, mas também da dominação cultural, da imposição dos seus modos de vida sobre os modos de vida que existiam nessas áreas onde eles estão ocupando ali, né? E aí nós temos evidências ali, como na América Latina, né, de influência da língua falada, português e espanhol. Boa parte da América fala espanhol e, no nosso caso, o Brasil, o português, né? Então, por influência cultural, já pensando nessa ideia da influência da Europa em outras partes do mundo e com o objetivo de pensar mais na parte da cultura, né? E aí, outras formas de influência estão aqui relacionadas como a arquitetura, a gastronomia, a religião, entre outros fatores que a gente pode estudar ali, né? Essa influência aconteceu a partir das grandes navegações, então, saem navegar pelo mundo, tomam posse das terras, e aí todo esse exercício também leva a questão cultural junto e vai sendo implementada nessas diferentes áreas, né? E aí nós vamos ter ali inúmeras áreas espalhadas por países tanto do Ocidente quanto do Oriente que têm essa influência cultural europeia, que sofreram essa influência
dos países da Europa que ocuparam essas áreas ao longo dos processos históricos, né? Elas são resultado dessa perpetuação de tradições de inúmeros países, povos e civilizações europeias. Então, aquelas características que a gente estudou de países, de grupos étnicos da Europa, a gente vê presentes em diferentes partes do mundo por causa dessa influência europeia no mundo. Trouxe duas imagens ali para vocês. Vocês sabem dizer de onde são essas imagens aqui? Se a gente só olhasse uma foto, no primeiro momento ela ia dar uma ideia para nós que era de um país europeu. Mas, na verdade, elas são réplicas da Torre Eiffel que estão em outras partes do mundo, por essa influência, né, nos hábitos, nos costumes, as referências até mesmo de monumentos, enfim, das características daquele lugar, se refletem em outras partes do mundo. Então, a imagem 1 aqui é em Tóquio e a imagem 2 é na China. Tamanha essa influência dos países europeus ao longo do tempo pelo mundo ali, certo? Perguntinha lá para a gente pensar. Entre os elementos de dominação cultural, os mais importantes que nós falamos ali, que são considerados os mais importantes, quais são? Respondam lá e a gente volta em seguida com a correção. Voltamos então ali com o exercício que ficou para vocês pensarem nos elementos considerados extremamente importantes para a dominação cultural, a religião e o idioma, a língua falada, né? Que muitas vezes uma das formas iniciais de dominação de uma área no mundo foi o idioma ou foi a religião, certo? E aí vamos pensar um pouquinho na nossa realidade, já que a ideia é como a
a hegemonia europeia, essa dominação foi exercida no mundo todo e na nossa realidade. A gente tem essas referências para a gente trazer um pouquinho para perto de nós essa ideia. Então, há uma grande influência da cultura europeia no Brasil, na cultura brasileira. As nossas referências culturais estão ligadas com a cultura europeia, né? E aí, muitos hábitos e costumes que a população brasileira tem hoje são resultado dessa influência da vinda de muitos imigrantes europeus aí ao longo do processo de formação do Brasil, certo? Além dos portugueses, né, que nós tivemos aí como os primeiros e, portanto, a começar pelo idioma, muitas outras coisas remetem a essa influência cultural. Nós temos outros grupos, como os italianos, os alemães, suíços e tantos outros que vieram para o Brasil e que trouxeram nas suas bagagens a sua cultura, o seu modo de viver, os seus hábitos. Isso está impresso na nossa própria característica enquanto população brasileira, né? Dessa forma, nós vamos ter ali diferentes nacionalidades europeias espalhadas pelo Brasil, com as suas características, seus modos de viver, impressos inclusive na paisagem, né? Na paisagem de alguns lugares a gente consegue ver essas referências culturais europeias. E aí, a partir dessa ideia, né, dessa colcha de retalhos que é o Brasil, da influência de diferentes países, vamos pensar só na Europa, sem pensar nos povos africanos, nos indígenas que vocês viram lá no 7º ano, mas pensando só nos imigrantes europeus. Diferentes grupos em diferentes partes do Brasil colocaram ali os seus modos de viver, sua cultura, junto com o que já existia aqui, fazendo essa mistura cultural que resultou no que nós somos hoje, né? Então, o papel de países europeus na cultura brasileira, a contribuição deles é bastante grande, né? Em algumas localidades, nós vamos ter habitantes que ainda falam, por exemplo, o alemão. Nós tivemos um grupo muito grande de imigrantes alemães para diferentes áreas do Brasil e que colocam ali as suas características, a começar pelo idioma. Então, nós temos localidades do interior do Brasil, principalmente, que ainda falam, ainda mantêm essas tradições dos imigrantes vindos da Europa, certo? E aí, o que nós temos de marcas deixadas ali, principalmente pelos alemães, por exemplo, a Oktoberfest, que é de Blumenau. Blumenau é uma cidade com características alemãs, por essa influência cultural que a gente vem tratando ao longo da nossa aula, né? E a festa em si também remete a uma festa que acontece em Munique. Então, temos ali a característica, o referencial. Ela tem músicas e comidas que são típicas da Alemanha. Então, essa influência cultural da Europa, dos países da Europa pelo mundo, se reflete na nossa realidade, né? E aí eu trouxe uma imagem ali que mostra bem isso, né? A arquitetura, nós temos várias cidades brasileiras e de outras partes do mundo ali que têm influências da arquitetura alemã, certo? Aqui uma ideia da dança, né, dos italianos, que é outro grupo que influenciou diversas partes, e o Brasil também, né? Então, desde crianças, mesmo não morando na Itália, aprendem a cultura, aprendem os modos de vida, os hábitos e costumes ali dos italianos. E eu trouxe uma questão específica do Paraná, né? Então ali a imagem já é essa ideia das construções ali inglesas, né? A semelhança do nome de Londres com Londrina não é uma coincidência, né? A cidade, a maior cidade do norte do Paraná, nasceu por influência de uma empresa inglesa. Então, características da cidade têm a ver com essa influência inglesa na região. Era a Companhia de Terras do Norte do Paraná que vendia terras, tinha toda uma atividade ali de desenvolvimento daquela região, influenciada pelos ingleses através da Companhia de Terras do Norte do Paraná, né? E aí a plantação de alimentos, o cultivo do café, várias características ali que imprimem então essa diversidade cultural e essa influência cultural europeia em outras partes do mundo, né? E um dos diretores dessa companhia queria homenagear Londres, então ele deu o nome de Londrina, fazendo uma referência a Londres. Londrina é a pequena Londres. Só para a gente ter uma ideia assim
de aproximar o quanto os países europeus influenciaram em diferentes culturas aí pelo mundo e também tem essa marca no nosso estado, né? Um dos exemplos ali. Vamos agora para os exercícios, vamos pensar um pouquinho ali no que nós trabalhamos ao longo da aula. A expansão do colonialismo, do neocolonialismo ali do século XIX foi acelerada por qual dos motivos que estão relacionados ali? Quais eram os interesses que a gente falou durante a aula? Respondam lá e nós já voltamos com a correção.
Voltamos então ali com a correção do exercício, né? A expansão neocolonialista do século XIX foi acelerada por quais motivos? Aquela ideia de difusão ali dos modos de vida e da economia europeia, né? Então, disputa de mercados consumidores para produtos industrializados, investimentos de capitais para novos projetos, além da busca por matéria-prima. Essa parte aqui é bem importante porque sempre essa ideia de sair, de dominar outra área do mundo, em primeiro lugar foi pela busca de matéria-prima e depois pelos outros fatores, né? Vamos lá para mais um exercício. Eu trouxe uma imagem ali que nós falamos um pouco durante a nossa aula sobre a dominação europeia, principalmente no continente africano. E aí vocês vão fazer uma análise ali. A imagem ao lado representa a forma de atuação europeia em relação à dominação dos territórios pelo mundo. Escreva um pequeno texto sobre as consequências dessas ações dos países europeus. Pensando nessa ideia de dominação, que consequências a gente tem, principalmente para os lugares dominados? Vocês podem colocar só os tópicos, depois a gente volta com a correção e na sequência, se quiserem produzir um texto mais longo, então façam aí, a gente já volta para pensar juntos a respeito.
Voltamos ali com a atividade que eu deixei para vocês pensarem um pouquinho e tentarem escrever ali pelo menos alguma coisa inicial a respeito do que a imagem sugere para nós. Então, o que nós vamos ter ali de consequências dessas ações de dominação dos países europeus sobre outras partes do mundo e que a imagem dá ideia para nós da dominação da África, né? Posse das colônias para exploração das riquezas é um dos motivos, é um dos porquês, né? Imposição da sua cultura a partir do idioma, da religião, dos hábitos e costumes, em detrimento da própria cultura dos povos dominados. Então, os países europeus, representados aqui pelos senhorzinhos, né, que dominaram, que cada um pegou um pedaço da África, não estavam preocupados com a cultura dos povos dominados, mas sim com impor a sua própria cultura para que ficasse mais fácil a dominação e a exploração das riquezas. Infelizmente, esse é um cenário da história ali que a gente tem refletido nesses casos, né? E aí eu trouxe ali, vou pedir que vocês façam anotação no caderno e depois a gente volta para finalizar a aula, de uma pesquisa. Então, vocês vão selecionar um país da América, um da Ásia e um da África, que foi influenciado por aspectos culturais resultantes da colonização e dominação europeia, certo? Então anotem a pesquisa, depois vocês fazem ela e encaminham para o professor de vocês lá como atividade. Escolhe um país de cada continente, daqueles relacionados ali, e vai pesquisar no que esses países foram influenciados pela dominação europeia, pela hegemonia, pela cultura europeia. Anotem no caderno e a gente já volta para finalizar a aula. Voltamos então ali, vocês fizeram a anotação no caderno certinho da pesquisa, que é uma atividade que vocês vão realizar depois lá. Cada
país que vocês escolherem, um de cada continente ali, e vão relacionar aspectos culturais que resultaram da dominação europeia, certo? Façam com capricho, se puderem colocar imagens, explicações, deixem bonitinho lá e encaminhem para o professor, que eu acho que é um resultado bem válido para a gente pensar no que tratamos da aula de hoje. Essa influência da Europa em diferentes partes do mundo. Não só econômica, mas consequentemente cultural. E principalmente a partir do quê? A partir da religião e do idioma, que são dois elementos bem importantes para essa influência cultural europeia no mundo. Certo? Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Qualquer dúvida, perguntem lá no aplicativo. Um abraço e até a próxima aula.